Então nós vamos partir, mas a não ser que você tenha uma pergunta que ficou de repente para ser feita, alguma dúvida, ou você estava assistindo e... Ligadão. Então tá bom. Não, tá tranquilo, professor. Tá bom, vamos começar? Pode dar continuidade. Ou vamos partir, né? Daqui do ponto onde a gente parou, só dar uma recapitulada para a gente não dar aquele salto e que 7 dias esquece mesmo, né? Sim. A gente falou do cristianismo como um sistema de crenças que é baseado em pressupostos do teísmo cristão, ou seja, baseado em conceitos que têm que ser admitidos antes de começar qualquer discussão. Esses pressupostos são os verdadeiros fundamentos da verdadeira religião que distingue o cristianismo de tudo mais. A metodologia do cristianismo é pressuposicional, começa com Deus da Bíblia, ou seja, a gente se relaciona com Deus a partir do entendimento que Deus é uma realidade. Né? Não sei se você lembra disso que eu falei. Sim. É o Hebreus 11:6. Lembra do texto? Sim. Diga Não, aí. eu não lembro de cabeça, Então, mas eu lembro porque está anotado. Sim, mas bora lá para a gente então rever, né? Sim. Daí a importância, né, Gilmar? A gente está sempre lendo, às vezes a mesma coisa, até fixar na mente, né? Inclusive eu estou lendo um livro, viu? Sobre fé. Eu lembrei do Hebreus 11 que me fugiu da cabeça aqui, que falou também. Então fica à vontade, todos vocês, fica à vontade um de cada vez, para fazer perguntas, para não tumultuar o negócio. Calma. Quem não sabe aqui, mas só tem um aluno aqui, louvado seja Deus por isso, como se não tivesse nenhum, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Recompensador, né? Sim. A palavra galardoador original é mistapodotes, varão. Aí quer dizer aquele que paga salário. A palavra é essa, aquele que recompensa mesmo, né? Paga salário. Então é muito interessante a gente entender que a Bíblia não tem a preocupação de provar a existência de Deus. A Bíblia não tem essas abordagens, né? A Bíblia só vai falar, se não me falha a memória, em 2 salmos, que é o Salmos 53, o outro até esqueci, mas são 2 salmos, 14 e 53. Depois a gente confere aí, se você quiser conferir para ver se é isso mesmo. Salmo 14 e o 53, que vão falar a respeito do ateu, né? Não tem esse termo, lógico, né? Mas tem desunéscio no seu coração. Deus não existe, né? Ou não há Deus. Então acho que é isso mesmo. 14 é isso 50 mesmo. O 14 e o 53. O 14 é mesmo, gente. Eu já vi no 14, está aqui, ó. Disseram os necios no seu coração: não há Deus. Eles corrompidos, fazem abomináveis suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então, o 14 vamos ver se o 53 também. Isso, exato. Exatamente. Até que a memória não falhou agora. Já no primeiro, né? Isso. Então, o salmo quase se repete, né? Sim. Mas esses 2 salmos, ou essas 2 passagens na Bíblia, são as únicas que vai falar a respeito daquele que não crê em Deus. Não existe Deus e tal. Então, assim, a Bíblia não se preocupa. A Bíblia já começa com o pressuposto que Deus existe. Criou Deus os céus e a terra. Acabou. Deus é uma realidade e Ele está criando. Ele veio para criar. Ele é um ser que está acima de tudo e de todos. Então, a gente precisa começar lidando com a Bíblia e com os fundamentos da fé. É por isso que a gente não convence ninguém da existência de Deus. A Bíblia não tem essa preocupação. Né? Agora, parte-se do pressuposto que Deus existe, que Deus é uma realidade, que Deus é um ser real. Aí sim a gente trabalha todas as outras questões baseado nisso. Então é isso que diz aqui o texto, né? Deus existe. Ele é como Ele próprio se auto-revelou na natureza, na consciência humana, na história, né, que a gente chama de revelação natural, na Bíblia, que a gente chama de revelação especial, né, escrita, encarnada, ou seja, o próprio Jesus, e a partir da crença que o Deus da Bíblia existe. Segue-se todas as implicações de que se crê em um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem absoluto domínio de todo poder, ciência, presença no universo. É pessoal, infinito e eterno. Olha que coisa interessante. É pessoal, infinito e eterno. Criador, sustentador, governador do universo. É muito interessante isso. Tem um texto aqui em Romanos, capítulo de número 2. Se esse Deus é pessoal, se esse Deus Ele é inteligente, se esse Deus Ele é um ser que se relaciona, então Ele se comunica. Sim. Né? Isso é óbvio até. Sim. Então, aqui no capítulo 2 de Romanos, a partir do verso de número 12,
o 16, 2 até o 15 é suficiente para a gente entender isso. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. A ênfase mesmo que eu quero dar no 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O 15, principalmente, dentre os que nós lemos, aqui, vai falar que as obras da lei estão escritas no coração deles, das pessoas, dos seres humanos, testificando juntamente a sua consciência. Então aqui, a lei escrita no coração e testificando na sua consciência, nos seus pensamentos. É interessante, inclusive, os originais aqui, faz sobre o papo que eu vou ficar fungando, né? Respirando um pouco mais. Então o que acontece? Deus deixou uma testemunha dele dentro de cada ser humano, que não tem como o ser humano escapar, que chama-se consciência, né? A palavra é sineidesis, quer dizer um conhecimento acompanhador, acompanha o ser humano esse conhecimento. A gente chama de a lâmpada de Deus dentro do homem. Então não tem como fugir da consciência. Existe uma lei que Deus colocou dentro do ser humano. O ser humano, por definição, é aquele que olha para cima, né? Que é a palavra antropos. Se você for procurar no dicionário do português, não vai estar. Isso é um conceito teológico, né? Antropos, aquele que olha para cima. Então, você vai ver no dicionário de língua portuguesa, primeiro da classe zoológica, bípede, né? Anda dos dois pés, mamífero, aquela coisa toda. Essa descrição mais etimológica. Mas o conceito grego, né, da palavra, e até do hebraico também, é aquele que olha para cima, aquele que tem consciência de Deus. O único ser na Terra que tem consciência de Deus é o homem, ou seja, aquele que olha para cima. Esse é o conceito, né? Aquele que sabe que existe um ser superior, ele chama de muitas coisas. Nós chamamos de o Deus Criador, né? O Elohim, o Jeová, Yahvé e outros nomes aí que se dá, né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a questão é, Deus se comunica então pela consciência. Eu fiz aqui algumas anotações que Deus fala aos homens através de muitas maneiras. Se você quiser anotar aí, Salmo 19, né, verso 1 ao 4. Inclusive a gente vai lendo aqui. Depois 1 ao 4? Isso, Salmo 19, versos número 1 ao 4. Deus fala através do universo, então você pode colocar aí. A comunicação de Deus se dá por meio do universo ou da criação, né? O universo ou a criação dá no mesmo aí. Então, como Deus se comunica aos seres humanos? Através da criação, do universo. E o Salmo vai dizer assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O firmamento é o universo mesmo, né? O cosmos. Sim. Isso é o firmamento. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Ou seja, Deus comunica com a gente através da própria criação. Sim. É a fala de Deus. Da percepção, né? Então, Romanos capítulo de número 1, versículos de número 19 e 20. Romanos capítulo 1, versos 19 e 20 diz assim: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifestam porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. A palavra nas traduções piores é inexcusáveis, né? Então, a gente chama de revelação natural de Deus, irmão. Ou seja, Deus, ele se revela através da sua criação. A revelação natural não é suficiente para levar o homem a uma consciência salvífica, mas testifica a respeito de Deus que há um ser criador, né? Então Deus fala através da percepção, da revelação natural, da consciência, que é o que nós lemos aqui, o Romanos capítulo 2, versos 14 a 16, você pode colocar o texto mais completo. Então fala através da consciência, ou seja, consciência é esse conhecimento, né? Consciência, então, conhecimento que acompanha a ciência que a gente tem a respeito de Deus. Nenhum ser humano pode fugir disso. Ele pode querer lutar contra isso. O ser humano, o ateu, por exemplo, que é aquele que, né, mais evidentemente ele nega a existência de
desse ser superior, um ser pessoal superior, não é que ele não tem Deus e não é que ele não tem religiosidade. O ateu é religioso, ele tem fé. Sim, claro. Né? Mas a fé no intelecto dele, essa é a questão. O ser humano é um homos religiosos, isso é invenção bíblica, não existe essa palavra não, acho que não existe. Mas é um homem que ele é religioso por natureza, ele quer religar ele com alguma coisa. Sua intelectualidade, mas quer religar. Ele tem um Deus, né? Ainda que seja a questão da intelectualidade, que é o caso do ateu. Estou falando do ateu mesmo, não é que é ateu, sou ateu graças a Deus. Não é esse, estamos aí, né? Sou ateu graças a Deus. Só por Deus, né? Eu estou falando do ateu mesmo, aquele intelectual, aquele que ele de fato busca argumentos para provar. Então ele tem que conviver com a possibilidade da presença de Deus, nem que for para ligá-lo. Não escapa, né? Não tem como. Então, da consciência, então da consciência ninguém escapa. Deus fala através dos animais. Olha que coisa interessante. Jó capítulo 12, verso 7 até o 9. Jó, capítulo de número 12, versículo de número 7 ao 9. Acho interessante aqui. Jó 12, 7 ao 9. Mas pergunta agora as animárias, e cada uma delas tu ensinará. E as aves dos céus, e elas tu falarão ou farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Olha só, Deus dizendo, até os animais, eles vão declarar, lógico, aqui é poético, né, a linguagem, sim, né? Claro. Mas quer dizer, até pelos animais Deus fala. Não estou falando da mula de balão, não estou falando desse sentido. Estou falando dos animais. Já veio ela na minha cabeça. Não é? Tem jeito. Também fala, né? Mas eu digo assim, os animais, eles de alguma forma declaram, falam, entre aspas, falam, que existe um Criador. Sim. O Jesus, no capítulo de número 5, 6 de Mateus, ele diz, inclusive, para que a gente aprenda e observe os animais. Sim. Porque eles não se preocupam e não são ansiosos como a gente é. Né? Então, assim, existe um Deus que cuida deles, existe um Criador que os alimenta, que cuida desses seres irracionais e que, por exemplo, quem é que precisou ensinar para o João de Barro construir a casa? Porque manja aí da construção. Rapaz, aquilo é uma engenharia, né? Tá lá, né? Até hoje eu venho aprendendo algumas coisas, não é? Só Deus. Né? E aí a gente vê assim, vários provérbios, por exemplo, você vê lá o sábio Salomão falando para que nós, seres humanos, observemos os animais, entre aspas, a sabedoria deles, como Deus ensina pelos animais, seja por conta da prudência, por conta de várias virtudes que nós precisaríamos aprender, os animais nos ensinam. Então Deus fala também através dos animais. Né? Pelos meios geográficos, Atos, capítulo de número 17, verso 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Então Deus fala através dos meios geográficos. É impressionante esse negócio aqui. 17 de Atos, 30 e 31 está escrito assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que deste noite disso deu certeza a todos ressuscitando dos mortos. Então, eu acho que eu até passei aqui, e o 31 também, 30 e 31. Mas Deus anuncia em todo lugar. Então Deus fala através dos meios geográficos também, da geografia, dos espaços, né? Isso é uma fala de Deus também. Deus fala através dos sonhos. Isso não só está em Jó, mas até a gente percebe no Novo Testamento. Mas só para ter uma referência, Jó, capítulo de número 33, do 14 ao 18. Vou voltar em Jó de novo, né? Então Jó 33, 14 ao 18. Deus fala através dos sonhos. Ainda continua sendo um meio da comunicação de Deus. Sim. A gente aprendeu, claro, que por esses meios a gente não fundamenta a doutrina, né? Entendi. Mas são meios de comunicação. Até hoje Deus continua falando através desse meio também aí. Uma coisa muito mais pessoal. Então, do 14, né, ao 18, é isso mesmo. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada.
Então, através do sonho, a gente tem um monte de exemplos, né? Históricos do Antigo e Novo Testamento, onde Deus foi falando, Salomão é um deles, apareceu em sonhos, se comunicou, e tem Nabucodonosor, tem José, e aí vai uma lista enorme, e a gente sabe que continua sendo meio de comunicação de Deus aí. Então, Deus fala através dos sonhos também. Deus fala através dos anjos, Apocalipse, capítulo 14, Aleluia. verso 16. Os pentecostais já são. Isso é legal hoje. Mas não é conversa de pentecostal, isso é conversa da Bíblia, né? Então, às vezes as pessoas elas querem falar, não, isso é coisa de pentecostal. Não, é coisa de Deus, coisa da Bíblia, né? Aliás, eu acho impossível um cristão de Cristo genuíno não ser pentecostal. Mas depois a gente discute isso aí. Apocalipse 14, 6, o texto é um dos textos, tem diversos outros aí, só para a gente ter uma referência. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, língua e povo. Então Deus fala através dos anjos, continua falando, a gente vê no Novo Testamento, lá para Pedro, capítulo 10, né, para o próprio Paulo, e vários outros personagens do Novo Testamento, e alguns de nós. De Gênesis também, né? Desce e vê os anjos Abraão, um monte de gente, né? Sim. Um monte. Então a comunicação através dos anjos é farta na Bíblia também. Sim. Os exemplos continua falando. Esses meios que eu estou falando assim, Deus continua se comunicando. Lógico que a gente entende que a comunicação de Deus, como a gente vai ver daqui a pouco, principal, e só a partir dela que a gente entende as outras, é a Bíblia. Fato, né? Então, lógico que essas coisas não validam nada que a Bíblia não valida. Então, ela só vem confirmar, ou pelo menos dar uma ratificação daquilo que a Bíblia ensina. Mas são meios que Deus usa também para falar com a gente, mas tudo limitado ao contexto e aos ensinos da Bíblia. Fala através do seu Filho, isso é interessante. Hebreus capítulo 1, verso 1. Esse versículo eu gravei há muito tempo, então por isso eu gosto de falá-lo, dificilmente eu vou errar. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. É a maior, a mais perfeita comunicação de Deus, é o próprio Jesus, o Verbo encarnado, o Logos de Deus. Então fala através do seu Filho. E fala também através dos milagres. Então em Hebreus capítulo 2, versículo número 4. Hebreus 2 e 4, vai ter um texto muito interessante aqui, falando a respeito dessa comunicação de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo número 4. Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo por sua vontade. Então Deus testifica, né? Ou seja, dá um testemunho através dos sinais e dos milagres. Sinal, essa palavra é muito interessante, principalmente no Evangelho de João. Ela aparece como a palavra lá no original é semeio. Essa palavra ela quer dizer marca distintiva de Deus. Um sinal no Evangelho de João, milagres e sinais e maravilhas, né? Essa palavra quer dizer aquilo que distingue Deus, é o crivo de Deus, é o selo de Deus. Aquilo que só Deus poderia fazer. Não poderia ser por vias humanas, um homem não teria condição de produzir aquilo, e nem muito menos um meio satânico, né? Um poder, talvez, do diabo, um poder espiritual, satânico poderia produzir tal coisa. A gente sabe que o diabo, ele como esse ser espiritual, superior aos homens em muitos sentidos, ele, lógico, que tem poder para fazer muitas coisas que fogem da nossa capacidade humana. Mas tem coisas que, por exemplo, quando a gente pega Moisés, lembra das pragas lá que os magos lá, Moisés fazia um negócio, eles faziam também, né, os milagres? Sim. E era milagre mesmo. E era mesmo, eles faziam iguais, né? Sim, mas era ação sobrenatural mesmo, era algo extraordinário que eles estavam fazendo. Só que, lógico, a fonte era outra. Moisés, a fonte era Deus, a fonte era o poder satânico, né? Agora teve um mar que eles não conseguiram fazer. E eles falaram assim, não, isso aqui é o dedo de Deus, aí a gente não pode fazer. Ou seja, eles reconheceram que tinha uma limitação e que Deus fazia coisa que eles não tinham como. Eles tinham limitação, como o diabo tem, né? Sim. Porque Deus é criador e o diabo, e tudo que ele faz é dentro de uma limitação que Deus estabelece para ele. Deus é criador. Foi o diabo criador? Não, Deus é criador, né? Deus é criador e o diabo é criatura. Olha. Não posso me confundir com essas falas, não. Então, bora lá, vamos, só para entender que Deus, então, ele é esse que se comunica com a gente. Tem duas palavrinhas, anota aí que é interessante: imanente e transcendente. Imanente e transcendente. Imanente e transcendente. Deus é imanente e Deus, ao mesmo tempo, é transcendente.
O que quer dizer imanente? Aquele que está próximo, aquele que se aproxima, aquele que interage, aquele que entra na história, né? Então Deus não é esse ser totalmente distante e que não se comunica, que ele de fato habita na eternidade. Isso aí a gente vai ler inclusive agora em Isaías. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, me vem na mente que é Isaías. Ela tem que achar o texto, né? Ai, meu Pai amado. Então, assim diz o alto e o sublime, cujo nome é santo. Eu habito no alto. Eu até lembro o texto, mas agora 57 de Isaías, né? Verso 15. Então, o texto está na memória, o texto que foge é capítulo. Está até marcado aqui, ó. Aí, ó. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, aqui a gente diz que Deus é imanente. Esse texto vai mostrar que ele é transcendente e ele é imanente ao mesmo tempo. Imanente é aquele que se relaciona, se aproxima, né, que entra na história. Ele está fora da história, ele está na eternidade, está além do tempo e espaço, sim. Deus é totalmente outro, é a parte da sua criação, sim. Ele está num lugar inacessível, sim. Mas ele também, ao mesmo tempo, né, isso a gente chama de transcendência. Então, ele é inalcançável, inatingível. Ele é aquele que não pode ser conhecido, a não ser que ele se faça conhecer, a não ser que ele venha se relacionar, a não ser que ele se aproxime. Isso é evangelho. É Deus vindo ao encontro do homem. A religião é a tentativa da criação chegar ao Criador. Isso é impossível. Não tem como. Né? Então ele é imanente e ele é transcendente. Então a transcendência de Deus é que ninguém o alcança, ninguém tem acesso a ele. A imanência é que ele se faz acessível. Entendeu? Então imanência e transcendência. Então ele é imanente e transcendente à criação, né? Esta depende dele, ou seja, a criação depende de Deus. E ele não depende de nada nem de ninguém. Que é uma coisa que tem que ser trabalhada na igreja evangélica, no Brasil, no mundo também, com certeza, mas como a gente está nesse contexto, que é essa questão, as pessoas pensam que Deus é influenciado, que Deus, aquela história, né? A oração move a mão de Deus, né? Como se a gente pudesse fazer Deus fazer alguma coisa que antes ele não ia fazer. Provoque, né? E provoque o milagre. Essas ideias assim que não são bíblicas, não tem como, né? Sim. Então assim, primeiro, Deus, ele não é influenciado por ninguém, ele não depende de ninguém, ele é autossuficiente. Isso aqui são atributos exclusivamente de Deus. Autossuficiência. Quando ele diz assim, o eu sou te enviou, né? Dizendo para Moisés falar sobre o Faraó, a ideia do texto, a aproximação da ideia dessa fala, o eu sou, é justamente essa, o autoexistente, aquele que não depende de ninguém. Ele pergunta para Jó, quem foi o meu conselheiro? A quem que eu pedi algum conselho e para fazer isso e aquilo? Quem que primeiro me deu para depois eu retribuir? Então Deus vai ensinando, ele é autossuficiente. Ele não é servido por mãos humanas, né? Quando ele disse lá em Salmos e através da Davi também. Davi disse, vou dar o que para o Senhor? Não, nada. Ninguém pode me servir. Ninguém pode me dar nada. É o contrário. Então nós não fazemos Deus fazer nada. Nós apenas reagimos. Aliás, nós reagimos e Deus age. O João capítulo 17, né? Vamos ver se é isso mesmo. João 17. Não sei se é 17 não, mas é João. Hoje eu estou ruim aqui na memória, né? A gente chega lá. Imagina aí. É o 5, mano. É 5 e 17. Eu sabia que tinha 17 no meio, tá vendo? 5 e 17. Não errou o número não, né? Só a ordem. Pois é que eu falei 17, mas não falei se era capítulo, né? Não foi. Tá certo. Deixa eu continuar aqui, mano. Não errei nada. Capítulo 5 de João, verso 17. O Jesus, ele responde e diz assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Deus, ele sempre foi aquele que iniciou todas as coisas, o processo de criação, o processo de salvação. Né? A gente vê isso em Lucas 19, por exemplo, acho que é verso 10, que Jesus diz assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se tinha perdido. E a gente vê desde o Adão, quando ele se perde, Deus vai atrás. Onde está Adão? Cadê você? Ele foi até Adão. E a gente vê em toda a Bíblia, na história, Deus vindo, se revelando, se manifestando, enviando profetas, enviando a sua palavra, enviando todos os recursos para se comunicar ao homem. O homem sempre correndo de Deus, sempre se afastando de Deus, Deus sempre indo ao encontro. Hebreus capítulo 12, por exemplo,
diz o autor de Hebreus que ele, Deus, né, Jesus no caso, ele é o autor e é o consumador. Então, ele é o autor. Ele é aquele, aí ó, se não for Jesus, ó, liga aí. Né? Não, então, Jesus fala de muita maneira, mas através do WhatsApp, no meio da aula, acho que é difícil, viu? Até fala pelo WhatsApp, depois eu te conto a história. Esse dia eu vi um vídeo, um rapaz falando que ele recebeu uma ligação, né? De Jesus? Aí eu falei, não. Mas tudo bem, né? Mas cada coisa, eu não duvido de nada. Tudo bem. A gente é crente, né? Não crê. Não perdeu um amigo, não. Então, irmão, ele é o autor, né? Ou seja, aquele que origina. Sim. E ele é o consumador, aquele que leva a cabo aquilo que ele originou. Então, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Ele é aquele que principia tudo e é aquele que vai levar a cabo aquilo que ele mesmo iniciou. Não depende de ninguém, não depende de nada, e a Bíblia diz que nada nem ninguém frustrará os planos de Deus. Nós lutamos, faz 2000 anos que a igreja está lutando para acabar com o projeto de Deus. Não é verdade, né? Faz 2000 anos aí que os teólogos... É um desserviço mesmo, né? Os teólogos se esforçam muito para acabar aí com a revelação de Deus e com a mensagem de Deus. Aí quando pensa que não pode, não vai piorar... Pior. Mas mesmo assim, Deus ele tem um meio que ele sempre salta, né, essas barreiras, esses obstáculos que a gente vai colocando. Então Deus ele é soberano. A soberania de Deus quer dizer isso. Ele está acima de tudo e de todos. Que ele não perde as rédeas da história. Ele controla a história do seu povo e a história humana onde ele quer levar. Isso Apocalipse deixa claríssimo. Apocalipse para nós cristãos é um livro onde tem que nos trazer um consolo absurdo, porque lá mostra a vitória final. Lá mostra que a história vai ser levada onde Deus disse que vai, desde o começo, né? Então você vê em Apocalipse assim o cenário se fechando da história humana, e Deus é aquele que está no trono. Capítulo 4, né, começa João dizendo: eu vi aquele que estava sentado no trono. Então começa a descrever, quer dizer, esse Deus soberano, governante da história, governante da humanidade, dos poderes satânicos. Ele controla o inferno, Satanás, os poderes humanos, os sábios, os líderes. Tudo está no controle de Deus, no sentido que Deus está acima de tudo isso e nada foge da sua soberania. Essa é a verdade, né? Até Satanás, como diz Martinho Lutero, é a mão esquerda de Deus. Deus opera também por ele. Tem umas coisas aí que a gente não sabe exatamente como, mas nós sabemos que Deus é soberano. E então ele é aquele que é infinito, ele existe, ele é a própria verdade, ele é imanente, né? Só estou recapitulando aqui. Sim. Ele tem a sua imanência, a sua transcendência, ele é soberano, ele é infinito. Então são todos aqui atributos de Deus. E é interessante aqui na leitura, ele diz assim, vou voltar um pouquinho e a gente lê e continua. Ele é imanente, transcendente à sua criação, está a parte dela. Esta depende dele e ele não depende de nada e nem de ninguém. Soberano absoluto, olha só os termos, com liberdade perfeita. Deus é o único que é livre. Nenhum ser humano tem a liberdade. Quando a gente fala de livre-arbítrio, né, que é um negócio que dá pano para manga, um negócio de calvinismo, aquela coisa toda, que é arminianismo, né? Mas livre totalmente ninguém é. Não existe liberdade. Nós somos escravos de uma liberdade que é limitada. Entendeu? Então nós temos liberdade? Tem, até onde Deus colocou. Então, de fato, nós somos livres absolutamente não. Só Deus é livre. E para ser livre tem que ter o que Deus tem. Só Deus pode ter o que Ele tem como atributo divino. Que é, primeiro, fazer sempre o que deve fazer. Porque assim, tem coisas que a gente quer, mas não deve. Deve e não pode, pode e não quer, né? Sim. Coisa que eu quero, não posso, posso, não devo, devo e não quero. Sim. Quando a gente reúne aquilo que quer, deve e pode, que a vontade de Deus sempre é essa. É o que Ele quer, é o que Ele pode e o que Ele deve. Então Deus quer, pode e deve. A vontade dele é agradável, é boa, agradável e perfeita. Essa é a ordem, né? Boa, agradável e perfeita. Sim. Então Deus é livre, porque tudo o que Ele faz é o que Ele deve fazer, o que Ele quer fazer, o que Ele pode fazer. Sim. Quando a gente faz algumas coisas e é o que não quer, ou o que não deve, ou o que não pode, então a gente já percebe que a gente não tem liberdade. Eu não tenho liberdade, nós temos uma falsa liberdade. A falsa liberdade é fazer o que se quer, mas não é o que se deve. Né? Sim. Que a maioria do que a gente faz é baseado nessa vontade.
É querer, poder, mas não dever. Agora Deus não, Ele quer, Ele pode e Ele deve. E tudo que Ele pode é o que Ele deve e o que Ele quer. E tudo que Ele deve é o que Ele quer e o que Ele pode. Entendeu? Então Ele é livre, Sim. Nós não somos. Tem coisa até que nós devemos fazer, mas não podemos. Não temos o poder absoluto para fazer. Somos limitados pelo nosso pecado por conta de muitas outras coisas. Sim. Agora Ele é soberano absoluto, com liberdade perfeita, legislador, juiz e redentor. Rapaz, aqui é um negócio interessante de Tiago. Vamos ler o texto de Tiago, e vai dizendo lá, uma dessas coisas aqui, ou seja, o legislador. Aí depois eu vou voltar lá na questão da nossa consciência, né? Que poder é esse? A gente vai entender porque a gente vive numa democracia, então é fácil entender a questão dos três poderes. Tu lembra? Tu sabe? Os três poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. E judiciário. Isso. Então, o legislativo é aquele que formula as leis, que cria as leis, é legislativo, né? O judiciário é aquele que aplica as leis. Sim. E o executivo é aquele que executa, aquele que põe em prática as leis, né? Os governadores, prefeitos, então os juízes lá, o STF, né? Eles são os legisladores. O judiciário, então, são os juízes, procuradores, aqueles que são ligados para aplicarem a lei. E a execução são os governadores, prefeitos, então vai se descendo. Cada um são três poderes. Sim. Então a Bíblia vai dizer que Ele, Deus, né, está aqui em Tiago, capítulo 4, versículos de número 11 e 12. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas juiz. Olha só. Então, queremos se colocar no lugar de Deus, né? Aquele que julga. Há um só legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Ele tem poder. Tu, porém, quem és que julga a outra? Olha só como é grave esse negócio de a gente ficar julgando as pessoas, dando sentença. Isso não é papel nosso. Sim. A gente não cria lei também. A consciência é um poder executivo. Deus não deu para nós um poder na consciência legislativo. Já vem as leis. A consciência já tem as leis de Deus, né? Então, o poder legislativo é de Deus. O de julgar é de Deus. O juízo. Então, a lei e o juízo pertencem a Deus. A nossa execução. Olha que coisa interessante, né? Então, a gente pegando essa realidade na nossa estrutura democrática, social, a gente aplica nessa realidade. Então, Deus é juiz, só Ele pode julgar e só Ele julga com retidão. Todo o nosso juízo, ele é desproporcional, é injusto. Por melhor decisão que se tome, é sempre injusto, porque a proporção é errada. Às vezes a intenção pode ser correta, mas a proporção. Como é que se julga uma pessoa que matou a outra? Quantos anos merece? Sim. Tem uns que acham que morte tem que ser, não é, prisão perpétua, pena de morte. Outros não. Olho por olho, dente. Isso, que é lei italiana, né? Sim. Alguns países, mas outros mais democráticos, mais abrandados, então tantos anos lá. Sim. Né? Tem uma série de atenuantes ou agravantes que a gente chama. Então depende como foi. Foi homicídio doloso ou culposo? Como que foi? Um rito de crueldade? Então vai se tendo esses. Se é parente, né? É uma certa pena, se não é, se não deu chance de defesa, Sim. se foi oh meu Deus, quando é uma pessoa que eu esqueci agora, por exemplo, uma criança, né? Então tem todas essas vulnerável, exato, isso aí é a palavra. Então o que acontece? Mas a gente sempre vai julgar injustamente, Deus não. É por isso que a vingança de Deus não é uma vingança injusta, é justa aquilo lá. A nós é vingança desproporcional. Sim. É por isso que a Bíblia diz, inclusive, em Romanos, amados, não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Porque Ele sim, Apocalipse vai dizer que Ele julga e peleja com justiça, e a vingança de Deus, e Jesus é aquele que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E Deus diz, minha é a vingança, eu vou recompensar. Então a gente percebe que Ele é o juiz. É interessante que no caso as leis, os três poderes, é uma forma de Deus também fazer justiça, né? Os homens, claro, Sim. usando o homem, tanto que acho que é Romanos 13, né? Exato. Que Paulo
Pede para observar isso. As autoridades foram estabelecidas, né? Isso. Constituídas por Deus. O princípio que é a autoridade, o princípio. E no nosso país especificamente, Brasil, na democracia, quando você pega a legislação, você percebe, e aliás, na maioria dos países democráticos, Estados Unidos e outros mais aí, você percebe que os princípios são da lei mosaica, né? Sim. O que eu falei de homicídio doloso e culposo, de onde vem isso? Da lei mosaica, né? Essas questões todas. Então, assim, até essas atenuantes e agravantes, isso vem da lei mosaica, vem lá da lei de Deus. Então, na verdade, de alguma maneira, Deus está fornecendo todos esses princípios, porque Ele é o legislador. De onde vem esse senso de justiça? De onde vem esse senso de recompensar? Que é o que diz o Romanos 13, né? Meu Deus, como que é? A espada não vem em vão. Sim. Né? Então ela recompensa aqueles que são justos. Meu Deus, lá que nós temos lá que eu não estou lembrando. E vale a pena. Interessante.